Não bate mais nada para não dar barulho aqui. Nessa aula 1, eu puxei vocês para entenderem o poder que tem o legado. Como é importante nós deixarmos um legado neste mundo, não é verdade? E aí eu queria que vocês agora, em breves palavras, me dissessem por que é importante deixar um legado. Fala, Lu. Eu acho importante deixar um legado, porque se a gente não deixar gravado, não deixar escrito, aquilo que a gente, o nosso, como se diz, a nossa vida, a nossa história, as nossas lutas, as nossas batalhas, se a gente não deixar isso escrito ou gravado, isso se perde, né? Eu me lembro de histórias do meu avô que a minha tia conta e algumas coisas, mas se isso não for escrito, isso vai se perder, né? Então vai morrer ali com os meus tios que viveram muito com meu avô. Então, eu não quero que isso aconteça com os meus filhos, os meus netos. Isso mesmo. E você, Ana Hertz, o que você acha que é importante deixar um legado? Bom, eu acho que, assim, se nós temos algo de bom para ensinar e para passar para frente, é válido para que as pessoas entendam. Por exemplo, se alguém lá atrás, em 1500, não tivesse deixado uma história, um legado, nós não sabíamos realmente por que, por exemplo, a economia, do mundo está assim hoje, não é? Isso vale muito a pena a gente deixar o nosso legado por causa disso. Justamente. Ensinar Olha, também. Acho que o legado também fala sobre ensinamento. Eu gosto muito de ensinar meus filhos, por exemplo, gosto muito de ensinar meus filhos o meu legado. O meu legado é mais no ensinar. Desculpa. Desculpa aí, gente. Deixa eu acalmar esse bichão. Saia. Tá. então, o legado é a mensagem e a marca que você vai deixar no mundo. Na verdade, nós sempre deixamos um legado, querendo ou não, está ali o legado. Bem construído ou mal construído, está lá. Só que um legado, quando é forte, ele não é esquecido. Eu acho que a pessoa que deixou o legado mais importante nessa terra foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, a Lu vai até lembrar de uma coisa que nós conversamos essa semana. Jesus Cristo foi muito inteligente, ele é exemplo em todas as coisas. Jesus Cristo não teve filhos, mas deixou um legado. O legado dele foram os apóstolos que fizeram perpetuar a mensagem que ele tinha. Então, você tem uma pessoa que nós podemos olhar e inspirar o que ele fez quando estava nessa situação, como ele agiu. É Jesus. Sempre nós vamos lembrar de Jesus quando tratarmos de legado. Agora, vamos dar um exemplo prático. Essa semana morreu uma pessoa muito importante no Brasil. Quem era? Vocês sabem? Deixou um legado fantástico. Um português que foi para o Brasil. O pai dele construiu uma padaria, tinha uma padaria. Ele, não satisfeito com aquilo, abriu uma lojinha de supermercado que se transformou no Pão de Açúcar. Ah, é? Abílio Diniz. Abílio Diniz deixou um legado incrível, uma história maravilhosa. E eu vou fazer um videozinho contando a história do Abílio Diniz, mas vocês podem pesquisar. Quando eu colocar lá no Instagram, deixa um comentáriozinho para mim. Uhum. Abílio Diniz podia ter ficado só com aquela padaria, podia ter continuado só naquele bairrozinho. Ele não se contentou, ele não contentou com só ter uma padaria. Ele quis muito mais do que aquilo. Então, ele foi ganancioso no sentido positivo, ele absorveu todas as oportunidades, ele foi com todas as forças e construiu o legado dele. Por fim, há muito tempo que Abílio Diniz nem trabalhava.
Ele criou uma fortuna, criou um império e todo mundo trabalhava para ele. Então, é disso que nós falamos aqui na inteligência emocional, no empreendedorismo inteligente. Como nós podemos construir um legado eficiente sem morrer, sem acabar conosco. E que daqui a alguns anos, daqui a 5 ou 10 anos, nós possamos descansar e deixar que isso gere frutos passivos do esforço que nós fizemos. Isso tudo passa dentro do empreendedorismo inteligente. Então, eu acho fantástico a história de Abílio Diniz. Quando eu comecei a empreender, foi um dos homens que eu estudei a história dele, pesquisei e vi pela eficiência daquilo que ele fez, né? Então, é por aí que nós vamos. Partilhando aqui. Então, olha, isso já é uma aula de palestra, tá vendo? Então tá aqui, ó, despertando o poder do legado. Isso que eu fiz com vocês, dando um exemplo do despertar do desejo e do poder do legado, dando essa ideia de história de Jesus, história de Abílio Diniz, já é uma introdução de uma palestra. Era questão, ó, tem o título, Despertando o Poder do Legado. Dei exemplos eficazes de histórias, né? E agora, eu ensinei vocês a fazer uma apresentação breve, que na maioria das vezes vocês não vão usar esse tipo de apresentação, mas eu queria que vocês criassem identidade, identificação com o propósito que vocês têm. Inclusivamente, a Lu me falou uma coisa muito importante. Gade, eu comecei a pensar quem eu sou realmente. E é sobre isso, realmente, sobre isso que nós estamos falando. Então, legado é uma disposição feita em um testamento e tal e tal. Já enviei isso aqui para vocês, tá? Por que deixar o legado? Na verdade, todas as pessoas deixam legado. Só estou refalando aquilo que eu disse. O que é uma palestra? É uma forma de comunicação oral com o objetivo de transmitir conhecimento e informações sobre um tema para um público específico. Você vai pegar uma informação, vai dar a conhecer para aquele público específico. Por isso que é muito bom nós entendermos com quem estamos falando. Idade, sexualidade, ser homem, ser mulher, idade, grau acadêmico, isso tudo é importante. Mas se por acaso não tiver a possibilidade, nós vamos usar as informações que nós temos e vamos entregar a mensagem. Por exemplo, quando estamos na igreja e o pastor ou o padre dá uma oportunidade, nós estamos falando num público generalista. São vários tipos de pessoas, não é? Temos que ter a ciência e a sabedoria para falar com essas pessoas. Então, o benefício, visibilidade, autoridade e desenvolvimento. Para isso que nós palestramos. Para quem está no alto, é mais visto. O que Jesus fazia? Quem lembra aqui de algumas atitudes de Jesus? Você lembra, Ana, quando ele ia palestrar? Pregar, ou seja o que for? O que ele fazia? E falava em metáforas. Storytelling, mas não é nisso. Jesus subia para um lugar mais alto e falava para que a voz dele fosse projetada de uma forma mais eficiente. Jesus ia para o mar e ficava num barco de forma que as ondas, que o vento levasse a voz dele e a maioria conseguisse ouvir a Jesus. Isso é projeção de voz. Então, por isso que eu falo, ele é o melhor exemplo, é o maior de todos. E nós precisamos de nos inspirar neste exemplo tão poderoso e tão forte que é Jesus. Por isso que a maioria dos palestrantes ficam de pé ou estão em cima de alguma coisa ou estão num lugar mais alto para ter atenção. E também tem a ver com, com o nosso fisiológico. Quando você está olhando para cima, todo o seu organismo está preparado. Se você prestar atenção, se você fica para baixo, o seu fisiológico não retém muita informação, mas quando você está olhando, direcionando para alguém, isso aqui, ó, projeta para cima, audição, visão, tudo, e você foca ali. Aquilo que você foca se expande. Por isso que muitas vezes nós estamos no alto, não é mentideza nem nada, entendeu? Não é nada disso. E é claro que se uma pessoa estiver no campo da sua visão também traz também a mesma energia, depende de como isso é administrado.
Quem está no alto parece que tem mais autoridade do que quem está embaixo. Por isso que está ali para falar. Isso é tudo subconsciente, tudo provado cientificamente. As 3 partes da palestra, tá? Apresentação, você vai se apresentar, o conteúdo e a finalização. Essa apresentação, ela deve consumir uma pequena apresentação e finalização. Digamos que você tem 90 minutos, não vamos falar menor, 10 minutos para se apresentar. 10 minutos de palestra. Destes 10 minutos, eu oriento que 1 minuto e meio seja a sua apresentação, mais 1 minuto e meio a finalização e 6 minutos aproximadamente a mensagem, aquilo que vai fazer diferença na vida do próximo. E nós precisamos de ter muito em conta isso, gente, que o que faz a diferença é a mensagem. O que faz toda a diferença na vida do outro é o conteúdo que você entrega. Ana, você está com dificuldade hoje, né? Então, por isso que a maioria não consegue. Desculpa, me distraiu aqui. Por isso que a maioria do tempo é colocado na mensagem. Tá bom? Uhum. Foca na mensagem, porque as pessoas vão guardar o seu nome, vão guardar o que você faz pela mensagem que você entrega, pelo conteúdo que você entrega. E isso tem que ter muita, muita sabedoria, tá bom? Você precisa de passar a energia que a pessoa precisa. Entende? Vamos dar aqui um exemplo prático. A Ana está aqui, a Anabela Ferreira. A Anabela fala de traumas. A mensagem, a energia que a Anabela precisa de passar para o ouvinte dela é de que ela é uma mulher recuperada, que é uma mulher que consegue dar um suporte. Então, ela tem que ter energia, tem que ter pulso na informação, tem que mostrar, sabe? Vou até exagerar um pouquinho. Eu superei, você também consegue, vem comigo. Tudo que ela usar, gestos, informação visual, informação auditiva, precisa de estar focado em como a pessoa consegue superar assim como ela superou. Traumas, então ela vai falar de traumas. Talvez fosse bom fazer vários testes e falar como, em vez de falar diretamente do trauma, falar da superação. Saca? Percebem? A Ana Hertzel, vou dar o exemplo da Ana. Então, a Ana é formadora vamos falar da limpeza de pele 360 graus. A Ana Hertzel é especialista numa limpeza profunda e é autoridade aqui em Portugal, porque é a única pessoa que pode fazer, dar formação dessa limpeza. Então, por isso que ela tem que ter a pele limpa, igual ela tem sempre, uma pele sem mancha, não faz maquiagem, não precisa de ficar passando coisa, porque é uma mulher que se cuida. Essa é a informação visual, auditiva, que a Ana tem que passar. As pessoas, como no caso da Lu, comem com os olhos, né, Lu? Olha o bolo da Lu, olha o sorriso da Lu e fala: esse bolo expressa alegria, gratidão, bem-estar. É sobre isso. Tudo que nós fazemos tem que passar a informação clara do que você está vendendo. Você vende sem vender. Não é pelo muito falar, é pela direção que você dá na sua mensagem. Tá bom? Então, separa a sua palestra em 3 etapas. Se você tem 10 minutos, gaste 1 minuto e meio, 1 minuto e meio no fim e os outros 6 minutos para a apresentação. Por que 6 e não 7? Porque sempre tem uma margenzinha de erro. Então, nunca prepare a sua apresentação cronometrada. É melhor você entregar antes do que depois. É muito mais educado. E a pessoa fica assim, ai, mas eu queria mais. É melhor, é muito melhor nós entregarmos um pouco antes do que depois. Revendo aqui.
Dentro do vídeo, prestem muita atenção. Dentro do vídeo, eu quero que vocês foquem nesses 3 pontos. Quem sou? Com quem estou falando e por que estou aqui? Quem sou? Quem é a Luciana Oliveira? Traz identificação para o seu público. Mas primeiro, você, Lu, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui de apresentação que você pode fazer. Você pode apresentar para pais de crianças, que queiram comprar o seu bolo, ou você pode apresentar para pessoas que você vai dar treinamento. Como você ainda não está dando treinamento, você está atendendo o público em geral, Sim. pega essa linguagem e vira para o público consumidor. Entendeu? O seu público consumidor. Quem é o seu público consumidor? Quem é a maioria? São pais? Pais. Pais. Cria identificação. Então, você não precisa de falar na sua apresentação que você começou a fazer bolos com 40 e tal anos, não lembro quantos anos. Você não precisa. Na sua apresentação, que você pode aproveitar depois e colocar lá no seu Instagram, você vai falar que é a Luciana Oliveira, onde você mora, onde você faz atendimento, né? Ah, eu moro na Caparica, faço bolos para festas infantis, e aí você está falando com o público já. Sim, Olá, meu nome é Luciana Oliveira, moro aqui na Costa da Caparica. Estou com muita alegria de estar aqui com vocês hoje. Quero me apresentar para vocês os meus serviços. Aí você está falando com o público, né? sim. Meus serviços, eu faço bolos de aniversários, tranças e tal. Faz uma listinha dos produtos que você faz e vende, que você está falando com o público. Então, quem eu sou? Luciana Oliveira, moro na Costa Caparica, amo fazer bolo, você está falando sobre você, o que você gosta de fazer, sua paixão, seu ponto forte, né? E fala para esse público. Então, com quem estou falando? Com pais, com mulheres que queiram. Quer comprar bolo? Fale com a Lu, fazemos bolo de todos os tamanhos e tal, não sei o quê. Por que você está aqui? Aí você pode pegar essa mensagem e virar. Eu estou aqui porque é meu prazer oferecer o melhor produto para você. Estou trabalhando nessa área já há tantos anos e tal e tal. Usa sua linguagem persuasiva, tá bom? É um exemplo. Então, quem eu sou, com quem estou falando, no caso da Ana Hertzel. Se a Ana estiver falando a Ana já faz isso muito bem, por acaso. Se a Ana estiver falando para o público do curso, então ela tem que falar diretamente, não pode falar, quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Então, esse vídeo é para você que quer melhorar o seu rendimento, para você que já tem um espaço que faz atendimentos, ou você que quer aprender uma nova profissão, esse curso é para você. Você pode ganhar até 1.000 euros por mês só fazendo limpeza de pele. Focou na limpeza de pele, focou no público. Eu já atendi mais de 5, já sou formanda há mais de 20 anos, já tive mais de 5.000 alunas, autoridade. Isso é a parte do porquê estou aqui, que é onde a Ana, a Lu, vai falar: estou aqui, né? Estou aqui porque faço bolos, sou autoridade na minha área e tal. É isso. Isso é vender. Palestra é sobre venda. A Anabela, também eu acho que nas apresentações que a Anabela está fazendo, vou fazer uma crítica construtiva, Ana. Você tem que pôr mais energia nos seus vídeos, sorrir, mostrar que você está satisfeita com a vida que você está vivendo, tentar puxar para este lado, mesmo que não esteja totalmente, porque nós nunca estamos satisfeitos totalmente. Mas mostrar que dentro do que você está ensinando, você já superou realmente. Sorrir mais, afastar um pouquinho mais o vídeo, porque geralmente está muito perto, viu, Ana? Seus vídeos afastam um pouquinho mais e olha para o buraquinho da câmera. Não olhem para o olho de vocês, tá? Olhem para o buraquinho da câmera.
que é esse aqui em cima. Se precisar, põe um post-it aqui, alguma coisa para chamar atenção para vocês olharem para cá, porque aqui é o ponto do olhar mesmo. É difícil, a gente se perde, às vezes olha para cá. Então, treino olhar aqui para esse buraquinho quando vocês estiverem gravando. É um segredo. Então, voltando, esses 3 pontos eu quero que tenha na mensagem de vocês. Pode falar a idade se quiser nesse primeiro, pode falar que é casada, se quiser aumentar o tempo ali, ou não fala que está procurando namorado, não vai chover namorado, com essa mulherada bonita. Gádia, desculpa só, Gádia, repete, só faz favor, repete, para Qual mim. qual das partes? Das dicas? Você falou do que eu sou, no meu caso, desculpa lá. Ah, tá bem. Vou fazer um exemplo prático, então, tá? Tá bem, sim. Se Mas vou fosse tirar a eu, câmera. não tem problema. Se fosse eu a fazer os seus vídeos, eu olhava para a câmera, igual eu falei, e diz: olá, dá com um sorriso, tenta sorrir mais, você tem um sorriso bonito, tá? Sorria mais para você mostrar que realmente superou, porque às vezes o que eu sinto é energia baixa no seu vídeo, você tem que mostrar alegria, bem-estar, é isso que você tem que atrair esse público. Gente, então ela passou por tudo isso e agora está assim, meu Deus! É isso que as pessoas esperam. Ai, olá, eu sou Anabela Ferreira, sou psicóloga e tal. Aí você fala bastante. Estou aqui hoje. É claro, gente, deixa eu só voltar antes de dar o exemplo prático. É claro que isso é um treino. Por quê? Dentro da prática mesmo, na maioria das vezes nós não falamos muito de nós. Por isso que esse vídeo é para treinar. Percebe? Esse vídeo é só um vídeo de treino. Que geralmente, os vídeos para o Instagram, você já tem que ir direto no assunto. 5 formas para você deixar as suas unhas mais saudáveis. Alô, vou dar para vocês 3 dicas para guardar aquele restinho de bolo do aniversário que você não deu conta de comer. A Anabela, faça esses exercícios de manhã e você vai ativar a sua serotonina, dopamina e vai sentir muito mais feliz. Isso são técnicas, você ensina a pessoa a ser feliz, ensina a pessoa a guardar alguma coisa e fazer, atrai um público, né? O seu público, sem falar de você. Agora, como isso é um exercício de apresentação, você vai falar: bom dia, ou olá, você que está aqui nesse vídeo. Meu nome é Anabela Ferreira, sou psicóloga formada em hipnoterapia e quero trazer aqui para você uma informação muito importante. Eu estou aqui para falar com você, mulher, que está sentindo a sua energia baixa, você precisa de fazer tal coisa. Esse é um exemplo de vídeo. Acabei desfocando, interti com a Bruna aqui. Então, quem sou, com quem estou falando e por que estou aqui? Sou Anabela Ferreira, estou falando com mulheres, estou aqui porque sou psicóloga e hipnoterapeuta. Entendeu, Ana? Ou ficou confusa ainda? Sim. Acha que ficou bom ou acha que falta alguma coisa? Não, ficou bom. Agora eu vou mutar ele, né? Isso. Você já me deu os gatilhos, né? E eu agora vou mutar. Boa. Elevar o tom de voz e pôr o sorriso. Isso mesmo, meu amor, lindona. Vamos melhorando, depois eu dou mais dicas, tá? Então, tá aqui, Obrigada. eu dei, por exemplo, um exemplo. Boa noite a todos, meu nome é Gade Rodrigues, sou estrategista digital, mentora de empreendedores, também criadora da revista digital Próximo Nível. Estou há 5 anos no marketing digital, depois de ter deixado minha carreira de 30 anos como cabeleireira. Eu falei o que eu era e agora, engraçado que a maioria das pessoas que eu atendo, dos meus alunos, clientes, são pessoas que trabalham na área da beleza ou na área da alimentação. E tem chegado muitas pessoas também que trabalham como a Ana na parte da inteligência emocional, intelectual, formação, porque também estou introduzida nessa área agora. Mas eu mostro aqui o meu passado. Deixei minha carreira de 30 anos
e hoje faço marketing digital. Porque, resumidamente, tudo que eu faço é marketing digital. Se vocês prestarem atenção, o Bruno está sacudindo aqui. Tudo que eu faço é do marketing digital, estratégia, né? Então, aí pronto. Então, esse é um exemplo. Quem sou, com quem estou falando, por que estou aqui. Grava isso. Quem sou, com quem estou falando e por que estou aqui. Quem sou, com quem estou falando e por que estou aqui. Pronto. É isso que vocês têm que colocar nessa primeira mensagem de apresentação. Atenção ao tempo. Aí eu dei umas dicas e falei assim, né? Fui pego de surpresa, coisas que não pode falar, que deve respeitar o tempo, né? Que não fica bem nós falarmos certas coisas e tal, e não sei o quê. Aqui foi um exemplo mais bonita demais, né, Bruna? A Bruna já apontou o dedo lá. Gádia, Foi. diz-me só uma coisa. Você disse aqui primeiro quem eu sou, com quem estou falando. Neste caso, com quem é que eu vou falar? No seu caso, você quer trabalhar com o público feminino, mulheres, não é? Ah, ok. Não, em caso de palestras tá lá a mistura, né? Homens e mulheres. Como é que vai ser? É isso que eu dei um exemplo aqui. Se você souber com quem você está falando, você direciona só para aquele público. E dei Ah, também um boa. exemplo da igreja. Quando nós estamos na igreja, por exemplo, Uhum. nós acabamos tendo que falar para um público em geral, não é verdade? Sim. Então, aí nós temos que adaptar a linguagem para aquele público. E o porquê Senão, estou aqui? E por que estou aqui? A pessoa já saiu onde eu estava, já posso falar. Por que eu estou aqui? é onde você traz a autoridade do que você está O que eu falando. faço? O que eu Eu estou falo? aqui, você tá, na verdade, você só está demonstrando por que você tem autoridade de estar falando aquele assunto. Então, Ah, ok, você tem ok. autoridade de falar aquilo porque você é psicóloga formada, você já fez Hum, mais de não sei quantos treinamentos, você já atendeu não sei ok, quantas pessoas. Então, a pessoa vai falar assim: ok, não estou falando com qualquer pessoa, estou falando com uma pessoa que tem autoridade. No caso da ok. Lu, se a Lu estivesse dando uma formação, ela podia falar assim: em 2023, eu vendi mais de 100 quilos de bolo. Eu atendi a mais de não sei quantas pessoas. Então, ela tem experiência. Isso são Sim. coisas que podem ser levadas. As pessoas gostam de ouvir números. Nós não podemos exagerar, mas os números trazem autoridade, sim. Saca? Oi. Sim, sim, sim. Ai, desculpa, tá? Aqui já é uma apresentação mais completa, que é para mais de por volta dos 3 minutos, que eu dei o exemplo, né? Eu vou fazer uma coisa interessante para vocês, tá bom? Se vocês quiserem. Eu posso partilhar isso aqui como um link do Canva, que aí vocês trocam e colocam as informações de vocês aqui. Acha bom? Maravilha, Nádia. É só Bacana. vocês virem aqui e colocarem a informação de vocês aqui. Alterar tudo, coloca. Vou fazer isso. Aqui eu dei, na verdade, dois modelos, né, de apresentação. Uma que eu sou mais agressiva um pouco na linguagem, que eu falo realmente características pessoais minhas. Eu sou observadora e trago alguma identificação dizendo, eu sou observadora devido aos treinamentos que eu fiz, não é dom natural. E aí a pessoa que entende que eu sou observadora, mas porque eu treinei para ser, ela no subconsciente dela vai falar assim: poxa, eu também posso ser uma pessoa mais observadora e fugir de problemas e sair fora de tal coisa, né? Focada em meus objetivos, diverta a treinamentos que eu passei. Não é dom natural, mesma mensagem. Não, ela não nasceu assim. Ela tem problema de foco, mas ela treinou, treinou, treinou até conseguir. E eu tenho muito problema de foco. Muito. Tinha, né? Em nome de Jesus. Evito relações complicadas. Sou uma mulher de ação. Não tente me vender por horas com coisas que não me interessam. Faltou o M também, né, Bruna? M. Aqui, ó. Que M? M aqui no final. Gádia, Fala, Gádia, amor. Fala. você disse sim, há problema de foco. O que é que aconteceu?
Eu treinei, aqui eu falo, não é dom natural, ou seja, eu treinei até ficar bom. É igual uma eu tô gordinha, vou fazer massagem na Ana, tô fazendo realinhamento alimentar, tô fazendo exercício. E isso vai fazer com que eu fique com o corpo sarado. Exercício, capacitação, foco, né, no objetivo. Então, aqui eu trago isso para mostrar, eu sou uma pessoa comum, eu tenho essas dificuldades, vocês também conseguem. E quando eu vou palestrar, eu coloco isso dentro da palestra. Por que eu Ok, superei isso? O que eu fiz e tal? ok, E aqui venho, por exemplo, eu tenho dificuldades de estar muito tempo em relações que me sugam muita energia. Eu evito esse tipo de relação. Mas quando eu vejo que a pessoa está com energia negativa, não é qualquer tipo de relacionamento complicado que eu saio, não é qualquer tipo, tem o específico, entende? Mas aqui eu não especifiquei muito bem, de propósito, para ter essa linguagem mais coisa, né? Sou uma mulher de ação, não tente me empreender por horas, realmente eu gosto de pôr a mão no arado e fazer o que tem que ser feito. Alguém se identifica? Acredita em parcerias e tal. Então, essa apresentação aqui é um pouco mais longa, eu vou mandar para vocês, tá? E é isso. Eu acho que aqui, até aqui, essa parte revendo a aula 1, tá? Revisão da aula 1. Tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Ou posso passar para a revisão da aula 2 e 3? Tudo perfeito? Parfois? Arrume seu lanche para você ir. Posso seguir, né? Arrumo o lanche e quando eu terminar aqui eu já vou te ajudar. A Bruna hoje entra 1 hora. Vou abrir aqui a próxima. Na aula 2, praticamente, o que nós falamos foi sobre traumas e crenças limitantes. Como isso pode bloquear, né? Opa, cadê o negócio? O legado. Só um segundo. Às vezes eles se perdem aqui, né, meninas lindas, minhas princesas. Ana, tudo bem até aqui, Ana Hertzel? Tranquilo? Hum? Sim, maravilha. Tá. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, tá. Apresentar. Ok. A aula 1 foi dividida em 2 etapas, assim como a aula 2. Vocês recordam disso? E na aula 1 eu deixei cada um apresentar num determinado tempo e depois fiz essa dinâmica e revi a aula 1 novamente na aula 2, porque eu quero que vocês gravem mesmo isso. Quero mesmo. E se eu dou só uma aula sobre isso, daí uma semana pode ser que vocês esqueçam. Dentro dessa aula aqui, agora eu vou partilhar aqui a coisinha com vocês de novo, tá bem? É praticamente a mesma coisa com leves alterações. Como fazer uma apresentação inicial, tá? As 3 partes fundamentais: apresentação, conteúdo e finalização. Quem eu sou, né, e tal, aquela coisa. A apresentação foi dividida, quem eu sou, o que faço, porque estou aqui. Depois o conteúdo, que nós não cheguei a ensinar vocês sobre conteúdo, só a partir da próxima aula. E a finalização e considerações finais. 3 etapas da palestra: início, meio e fim. O meio consome praticamente 80% do tempo, tá? Que é o conteúdo. Como se apresentar, já falamos sobre isso, vamos passar de novo. Quem eu sou, isso está no PDF que eu já enviei, basta ler lá. Né? Aqui você estabelece ligação emocional com as pessoas. Não sei se vocês recordam, eu falei que quando você conecta emocionalmente com alguém, essa pessoa tende a reter muito mais com você, mesmo as informações que você passa. Por isso que a apresentação é importante você fazer conexão
com as pessoas, olhar no olho, sorrir, mexer no profundo e escondido, como diz na palavra de Deus. Aonde está a pessoa? Olhar dentro do olho da pessoa e fazer entender que você está ali pronta para entregar algo que vai mudar a vida dela, tá? Mesmo que seja um bolo de meio quilo. Como é importante uma pessoa receber um bolo, um bolo. Vem o Dia dos Pais. Quantos pais não querem receber um bolinho gostoso, carinhosamente feito para ele, talvez com aquela etiquetinha levantando. Você é um pai, aí escrito assim, maravilhoso. Você é o meu herói, sabe? Então, o bolo traz isso. O bolo representa alegria. O bolo está nos melhores momentos da vida do ser humano. É uma frase que você pode colocar. O poder do bolo na vida do ser humano. Procurar história de bolos, porque esse bolo, não sei o quê. Isso aí. O que é comunicação? Guardem isso e anotem. Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Tá bom? Comunicação não é o que você fala, é como o outro compreende do que foi dito. Posso passar? Pode. Importantíssimo. Apresentação. Dentro da apresentação, que ainda é o respaldo da aula 1, você saber com quem você está falando. Está falando com mulher? Está falando com um profissional da beleza que quer ter um treinamento? É com esse que você está falando. Por isso, gente, também, eu até tive ali um momento com a Lu, que é muito importante você separar, eu falei isso também com a Ana Hertz, separar o Instagram de vocês. Não quer dizer que uma hora ou outra vocês possam fazer uma ligação entre um e outro. Mas, no caso, a Lu tinha lá não sei quantos posts de eventos que foi. Não é interessante para o público que compra bolo saber os eventos que ela foi. Eles não querem nem saber, eles querem ver bolos, querem ver comidas boas. A Ana, por exemplo, Ana Hertzel, separar o Instagram de formação e deixar com a cara muito profissional, Ana. Não Instagram de formação. Tem que ter aquelas coisas que nós conversamos ontem. Tem que mostrar profissionalismo. Pode fazer uma brincadeira ou outra? Pode. Mas tem que estar muito conciso, muito centrado. Porque se você quer atrair um público pagante, ainda mais na estética, eles vão exigir classe, sofisticação. Então, separar os dois públicos. Esse é o meu público que eu atendo aqui. A linguagem é para o público da estética. Então, a minha comunicação é para o consumidor final. Esse outro Instagram? Não, esse outro Instagram é para as minhas formandas. Então, a minha linguagem toda arte que eu usar, toda linguagem que eu falar é com esse público. Aí não misturar muita coisa pessoal, pode colocar de vez em quando um gatinho, ou rindo, fazendo a brincadeira, mas é muito, ainda mais nós que estamos começando, que não temos aí 20, 30 mil seguidores, nós temos que ter cuidado. Porque quando nós chegamos num certo patamar, Anabela, nós podemos falar o que queremos, ou quase tudo, não tudo, mas quase tudo. Mas enquanto nós não chegamos lá ainda, estamos construindo o legado, essa base tem que ser muito bem estabelecida, muito forte. Tá? Esses próximos dias, por exemplo, eu vou falar muito sobre o evento da Margem Sul. E a seguir eu começo a falar sobre o exemplo, sobre o evento no Porto. E entrelaçado com isso, eu coloco autoridade falando das mentorias que eu faço, para as pessoas entenderem que eu sou uma mentora, para as pessoas entenderem que eu trago mudança de vida para as pessoas, para isso aí, tá bom? Então, público certo, mensagem certa. Resumido, público certo, mensagem certa. A Gade é chata demais, meu Deus. Por que Vai falar que eu tô comendo? Oi? Vai falar que eu tô comendo? Você tá. Já tô acabando. Já separou o lanche? Escovou o dente? Colocou água?
Aqui, apresentação, gestão do tempo, conexão. As pessoas apaixonam-se por você quando estabelecem algum tipo de conexão emocional. Hoje vocês vão sair daqui mesmo chateados comigo. Organize a apresentação, tal, isso já é a tarefa que eu já passei, vocês já sabem, não vou ler de novo. A carta, só a Anabela fez a carta que me enviou. A Suzana também enviou uma carta, mas ela mandou a carta digitada, não tem problema. O livro, eu acredito que também não estão lendo o livro, porque não me falaram nada. Ou mesmo. E faltou pessoas dizerem aqui, colocar no grupo as mensagens que encontraram na apresentação da Hoje eu palestra. li a mensagem. Pois é, falar. Ana Hertz, o que você achou da Ana dentro daquela apresentação que ela fez? De cada uma delas, tem que colocar, tá bem? Vamos pular aqui também. Aula 2, o resgate dos bastidores da vida. Eu sempre trago um tema assim bem polêmico. Por que o resgate dos bastidores da vida? Ana, conta para mim. O que você acha desse tema e por que você acha que tem esse nome? Ana Hertzel. O resgate dos bastidores da vida. É aula 2. Resgate dos bastidores da vida. Uhum. Eu acho assim, quando nós estamos nos bastidores, ninguém sabe o que é que se passa conosco, não é? E quando nós vamos resgatar esses momentos, pode se tornar um exemplo para a vida das pessoas. E é isso, eu acho que é isso. Resgatar aquilo que está lá dentro, está no fundo, resgatar o teu sofrimento, transformar em alegria, resgatar a tua doença, transformar em saúde, resgatar a dor e transformar em movimentos. E tem muita coisa, né? O resgate, acho que também é emocional, resgate emocional, resgatar uma pessoa que estava com depressão e dar alegria a essa pessoa, eu acho tudo que isso acaba por ser um resgate, né? Resgatar, por exemplo, na minha profissão, uma agenda falida, um espaço que não entra ninguém, por um espaço que vai faturar milhões. Eu já tenho alunas que estão faturando 1.000 euros, a Ádia disse 1.000 euros por mês, eu tenho uma aluna que está faturando 1.000 euros por semana. Isso para mim é muito bom. É o resgate, a gente consegue resgatar trazendo, curando, né, as dores das pessoas e ajudando elas a acreditar mais nelas próprias. Muito bem. Lu, sabe por que o resgate dos bastidores da vida? Para de comer. Não? Tá comendo. Anabela, quer falar? Então é assim. Aqui o tema é o resgate dos bastidores da vida. Subtema: curando de traumas e crenças limitantes. Enquanto você está no bastidor, você não é protagonista. O que faz um protagonista? Ele conta a história dele. Ele é o artista principal. As luzes estão sobre ele, o foco está sobre ele. Ele é protagonista da própria história. Então, nós vamos sair desse bastidor e vamos ser protagonistas de nossa história. É sobre isso que eu falo aqui para vocês, né? A aula 2, na parte B, gente, eu sempre coloco lá no Instagram, se vocês olharem bem, eu coloco um tema falando sobre a aula com... Aula 2, esse daqui, emoções, seu remédio ou seu veneno. E nessa aula, eu falei de a diferença do remédio para o veneno é a quantidade que você toma. Você pode tanto se envenenar de uma vez, como ir aos pouquinhos se matando. É como a diabetes. A diabetes surge por quê? Porque come açúcar de uma vez só? Não. Não, vai comendo aos pouquinhos. Então, é um veneno. A falta de exercício é a mesma coisa. Da mesma forma, os pensamentos que nós deixamos acumularem e criar filhotinhos no nosso coração, na nossa mente.
tá? Então, por isso que é um veneno ou um remédio. Tá aqui, Paracelso, médico e físico do século XVI. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E mais nada, é por aí. Passei esse vídeo para vocês. Lembram? Homem fica em estado vegetativo após receber um remédio, uma superdosagem. Lembra? Você estava, Lu? Não. Então tá, vou passar esse vídeo rapidinho, tá? Anabela, você consegue assistir? Ana Hertzel? Eu vou colocar no grupo, então, que é melhor para nós ganharmos tempo, tá? Vou colocar Sim, esse. eu assisti o vídeo já. Ah, boa. Então tá bem. Vou compartilhar novamente. E nós já estamos quase terminando. Aí eu entrei nessa parte aqui das emoções, isso é muito importante, tá bom? A parte da lógica e a parte da criatividade. O nosso cérebro, como ele está dividido, razão e emoção. Os homens usam mais a parte da razão e nós mais a parte da emoção. E quando está no período como eu estou, muito mais então, nesse daqui quase que morre. É importante os dois estarem equilibrados. Só que nós, já a natureza feminina, por causa da química, da fisiologia toda, nós usamos mais emocional. Por isso que nós choramos, por isso que nós somos mais carinhosas, emocionais. E por isso também que nós temos muitos traumas. Superamos com mais facilidade? Superamos porque a mulher, por si só, ela procura ajuda. Isso também faz parte da emoção. Eu estou mal, eu preciso de ajuda. E o racional fala assim: não, isso vai passar. Ah, vai dar certo. E vai aquele empurrando com a barriga, né? Então, tem aqui lógica, processamento linear, razão, análise de dados, ordenação sequencial, objetividade, números e formas. Criatividade, holística, intuição, imaginação, aleatoriedade, subjetividade, símbolos e imagens. Tá bom? Funções do hemisfério do cérebro, aqui também fala cada função, o lado esquerdo, intelectual, temporal, explícito, e etc. Depois vocês leem. O lado da emoção, sensível, eterno, atemporal, receptivo, e assim por diante. Então, nós fizemos na aula uma análise quem era mais emocional e quem era mais racional. É engraçado que na aula, quem estava viu. Na aula, alguns acharam que era mais racional, mas não era tanto quanto achava. E aí depois eu falei, fulano, eu acho que você é mais, tem isso, isso e isso que você está esquecendo. Ela, olha, é verdade, realmente eu não sou só racional, se ninguém é só racional. E às vezes nós estamos equilibrados e não sabemos. E tava aquele outro falando assim, ai, Gádia, até a Polly, eu acho que eu sou só emocional, não achei nada do outro lado. Eu disse, não, Polly, você é sim, lembra disso e disso, desses pontos que você tem? Ai, é verdade, então pronto, percebe? Nós temos os dois lados, não tem como, né? Falamos um pouquinho da nossa mente consciente e subconsciente, né? Eu vou passar já para o desenho aqui. Como você acredita que é? A Lu não estava nessa, eu queria tanto que a Lu tivesse. Como você acredita que é a sua mente, então é aquilo que você enxerga. Você está enxergando isso aqui. E vocês devem ter visto já como é um iceberg por baixo, não já? Já viram? Já. E na verdade, como é? É. Como realmente é. Então, aqui 5%, aqui 95%. 95% de tudo que acontece está no subconsciente. Né? Que são as compulsões, crenças limitantes, desejos, fobias, traumas, medo, autorrepreensão, ociosidade, emoções, hábitos, fantasias, memórias a longo prazo. Está no nosso subconsciente. É onde nós precisamos de trabalhar. Porque o que é visível, nós já trabalhamos com facilidade. Não, você tem razão, faz sentido. Mas será que tem razão? Quando aquela pessoa tem um medo de algo assim... Olha, eu vou dar um exemplo.
Vou dar um exemplo prático que aconteceu na... Não sacode a mesa. A Duda tinha fobia de inseto. Só de imaginar um inseto, ela gritava. Ela acordava muitas vezes de madrugada gritando, mas ela gritava. Nós pulávamos da cama de uma forma. Ela, menina, sabe aquele grito aterrorizante? Foram muitos anos, assim, muitos anos, e nós orávamos, nós repreendíamos, nós falávamos com ela e nada. Um dia, Deus me deu uma visão. Não, fecha a mesa. Deus me deu uma visão do meu sobrinho, Gabriel, que mora aqui em Portugal, jogando uma aranha nela. E o negócio dela era aranha, 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 aranha. Ela gritava com medo de aranha de madrugada, 2, 3 da manhã. Quando eu descobri isso, que Deus me deu essa revelação, eu trabalhei no emocional dela e conversei com ela e repreendi aquele medo e expliquei para ela sobre... E ela foi perdendo o medo da aranha, parou de ter pesadelo com aranha, que era uma coisa terrível, terrível. Estava no subconsciente e ele nem jogou de verdade, ele só fez de coisa aqui, Dudu, fez assim e ela tomou aquele choque, tinha 2 para 3 aninhos, era pequenininha ainda e ficou lá na memória emocional dela. A maioria das coisas que acontecem conosco, e a Anabela sabe disso muito bem, é por traumas. Nesse caso, o trauma foi porque ele foi mal mesmo, né? Ele causou aquele mal para ela. Mas nem sempre, muitas vezes, o trauma é causado por uma pessoa que ela não está querendo te fazer mal. Quando o pai fala constantemente, a criança tem o hábito de escalar, de subir, e um pai fala, você vai cair daí, você vai cair daí, e está sempre repetindo aquilo. Come demais que você vai ficar uma baleia. Fica comendo demais, cria traumas, essas palavras. Ele está tentando machucar aquela criança? Não tá, ele só não sabe comunicar da forma inteligente. Por isso que a aula que nós teremos com a Cris é uma aula muito importante nesse projeto que nós vamos fazer aí na Margem Sul. Porque a comunicação muda tudo na nossa vida. Por isso que Deus usou a palavra, o poder da palavra. Esse poder é extremamente eficaz. E por isso nós temos que acordar de manhã e começar a professar. Esse dia é fantástico, eu já consegui, eu já venci, eu foi melhor do que ontem. E, sabe, profetizando e falando, e falando, e falando, que as coisas tomam forma. Isso é bíblico, tá bom? O elefante preso numa corda. O elefante é um animal que tem uma memória fantástica. Ele sabe voltar para a casa dele qualquer tempo da vida dele. Eu acho que é o animal, se eu não me engano, que tem a melhor mente. E é o animal mais forte da floresta. Não é o leão. O leão é o mais audaz. O som, no rugido do leão, é alcançado a quilômetro de distância. Mas ele não é o mais forte, é o mais corajoso. Mas também é inteligente. E quando ele vê um elefante, ele sabe que não pode com ele, o elefante, o rinoceronte, ele cai fora. Se ele estiver sozinho, estiver com uma boa tropa. O elefante, ele é preso na corda quando ele é bebê. Pode ver aí um bebezinho, um elefante, preso na corda. E ele tenta muitas vezes fugir. E eles continuam prendendo eles de uma forma que ele não consegue escapar. E com o passar do tempo, o elefante desiste de fugir. Simplesmente, não adianta eu fugir, eu nunca vou sair daqui, eu estou preso nessa corda. Só que ele não percebe que ele vai crescendo. E a corda continua sendo a mesma corda quando ele era criança, ele ficou preso emocionalmente ali. Já vi histórias, e eu coloquei um vídeo, vão lá e dão uma olhada daquela senhora conduzindo um cavalo, vocês viram esse vídeo? Ela faz de conta que amarra no cavalo e sai assim, e o cavalo vai andando. É justamente isso que acontece, prisões emocionais, prisões psicológicas, tá? E aí acontece isso, o elefante cresce, fica preso numa pequena estaca, em uma corda, e não sai dali, porque prendeu a mente dele. O problema está quando o elefante cresce, tem filhotes, e os filhotinhos dele, viu, Lu? Os filhotinhos dele sente que
aquilo é a realidade, não só existe esse mundo aqui, não existe mais nada além disso. Porque nunca conheceu a liberdade. Os pais não transmitiram a liberdade de Cristo, a liberdade que ele tem, o mundo como é grande. Olha, nós temos uma tribo assim assado, nós temos tal coisa. E aquela criança, aquela geração cresce com aquela realidade. Foi isso que aconteceu ali quando o povo estava no deserto. Por isso que eles ficaram 40 anos e queriam voltar para trás muitas vezes. A realidade que foi criada era que era muito melhor do que estar sacrificando para conseguir o que tinha que conseguir. Entendem? Nádia, o povo que foi no deserto também, eles ficaram lá esses anos todos porque eles não sabiam agradecer e reclamavam para carambas, né? É por causa da malcriação deles. Não sabia falar a palavra. E por isso, e é justamente, imagine, Ana, se esse povo com essa mentalidade tivessem conquistado a terra prometida. Deus deixou que o povo ficasse ali para limpar. Ana Hetzel, está conseguindo acompanhar? Para limpar a mentalidade deles, porque a prisão daquele povo estava na mente. Era um povo chato, reclamão, sabe? Que tudo estava ruim. Ai, mas agora pão, todo dia só pão. Ai, agora todo dia essas aves. Eita! Aí Deus mandava uma serpente, mandava alguma coisa para limpar a mente. E só Sim, 2 entraram, né? sim, chovia, reclamavam, fazia sol, reclamavam. E outra coisa que eu fico a ver, eu digo, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele só está à espera que a gente tome uma ação, entendeu? Uhum. Ele só está à espera que a gente se movimente. Mas como a gente só sabe reclamar, a gente sofre mais. Justamente isso. E era uma viagem de 10 dias, demorou 40 anos. Eles começaram a reclamar logo no início. E Deus já sabia. Gente, eu vou passar rapidamente essa, depois nós podemos voltar e rever entonação, pronúncia, dicção e velocidade. Essa daqui eu não sei quem estava, qual de vocês. Você estava, Lulu? Você faltou 2 aulas, Lu. Você Eu faltou 2. estava. A Anabela estava, Ana Hertz, eu estava, Ana? Estava. Isso mesmo. Deve que tá. Então, tem esse vídeo, eu vou enviar para vocês olharem, tá? Porque esse aqui foi só a introdução, tá bom? E esse senhor explica muito bem. Eu peço que observem a postura, o que ele fala, o que ele faz, como ele se movimenta no palco, tá bom? Porque todos nós podemos conseguir essa fluidez no palco, essa elegância de estar presente das pessoas, não corcunda, não abaixada, elegância, rosto, como olhar para as pessoas, os gestos que ele utiliza, não usar gestos demais, como eu disse outro dia, eu estava falando e eu falei, gente, então quando a pessoa fala muito e mexe, você tira a atenção do que você está realmente falando, não é? Não é? A pessoa fica ali, ó, perdida. Então, gesticular mais pouco, suave, demonstrando alguma coisa que realmente para entrar dentro da pessoa. Então, o gesto tem a ver com o que você está falando. Mas não precisa ter muito. Você vê que ele quase nem se mexe lá no vídeo. Ele estabelece uma posição. Fica quieta, Ana. Ele estabelece uma posição ali e flui. É como se estivesse patinando ali no palco. É muito suave, é muito elegante e traz a atenção do público, tá bom? Eu tenho que levar a Bubu na escola agora. Falta 15 minutos para ela entrar. Eu acho que foi bom. Vocês conseguiram aqui já recapitular algumas coisas, não já? Conseguiu rever? Sim, Segunda-feira bastante. estamos. Hã? Foi ótimo, mais que ótimo. A Lu falou alguma coisa também, mas eu não ouvi. Que bom, que bom. Então é isso, gente. Isso aqui é para fazer acontecer. Fala, Lu, o que você falou? Eu falei, ver o que eu não tinha visto. Ah, pois é. A aula está gravada, as outras. Agora eu vou fazer um grupo, tá bom? Porque eu já sei quem continua e quem não continua. Não tinha feito grupo. E dentro desse grupo eu quero que vocês falem, que vocês tirem dúvidas, que vocês comuniquem. Não é para ficar igual o outro grupo lá, boca calada, não. É para falar.
Gade, e tal coisa. Esse vídeo ficou bom? Aí eu vou falar assim, olha, falta tal coisa, ou isso aqui. E eu quero mostrar uma coisa para vocês, que eu mostrei para a Luciana e para a Polly outro dia, só para vocês terem ideia, que nós não acertamos de primeira. Oh, meu filho me ligou. Eu tenho aqui alguns vídeos que eu fiz para acertar um só. Eu deixei sem querer. Então, esses daqui são de ontem. Esses daqui, a maioria deles eu acertei de primeira, tá? Esses daqui foram que eu fiz ontem. Mas tá vendo esses que estão mais escurinhos? Isso aqui é depois da edição. Então, para mim chegar nesse vídeo aqui, eu gravei 5. Tá bom? Só para vocês verem. Olha que mais. Agora, o pior acontece mais para baixo. Peraí. Olha, cadê os vídeos? Vou colocar tudo junto. Ah, aqui. Olha aqui, isso aqui foi. Olha, Ana. Olha, Anabela. Isso aqui foi para fazer 3 vídeos. Começa aqui em cima. Vou passar para vocês verem. Olha. Olha. Para aqui. Eu fiz mais de 50 vídeos para fazer 3. Eu costumo fazer isso também, sabe? Só que eu apago, Gadiel. Sim. Eu não faço. apaguei ainda, eu vou apagar, eu deixei para poder mostrar. Ah, ok. Enquanto eu não sentir que eu tô falando, e mesmo que talvez o meu natural não é o que a outra pessoa espera, eu vou melhorando, gente. Daqui a 10 anos nós somos profissionais do negócio, estamos sendo chamados para o cinema e tudo. Amém, amém. Vamos lá, vamos avançar, façam as tarefas, leiam o livro. Leiam o livro, coloca fonezinho, coloca alguma coisa e escutem o livro. Tá bom? Tá bem. Então tá. Obrigada por vocês terem vindo. Desculpa alguma coisa aí. Beijinho. Vamos avançar. Segunda estamos juntas. Eu tô arrumando sapato para sair já. Aqui, obrigada. Tchau, beijo a todos. Beijo. Tchau. Beijo, beijo. Bom Tchau, tchau. dia.